Legal. Bom, acho difícil alguém da educação física, né, hoje, atual, não conhecer o Cristiano Parente, né? Participante de vários congressos, né? O mais famoso dele aí, acho que você produz é o Top of the Rock, né? E carreira internacional, vários cursos. Então, eu queria começar a live de hoje, que é o nosso tema, é falar sobre o mercado de trabalho, né? A perspectiva do profissional de educação física, né? Frente a esses tempos que a gente vem lidando de pandemia. Então, para quem está chegando, acho que quem ainda não te conhece, acho difícil, mas quem ainda não te conhece, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, os vários cursos internacionais que você tem aí, qual o caminho que você seguiu para chegar até onde você está hoje? Primeiro, boa tarde para todo mundo. Aqui já é 6, né? Aqui já é noite, aí ainda é boa tarde, né? E queria agradecer o convite. Para mim sempre é um prazer estar falando com o pessoal do CREF. Eu gosto muito da ideia da gente ter uma profissão que ela é regulamentada e que ela tem o mesmo status que outras profissões. Os profissionais ainda não perceberam a importância disso, né? Da gente ter um conselho de classe, como a medicina tem, como a engenharia tem, e às vezes acabam criticando, mas talvez porque não entendam, talvez porque a profissão é nova, enfim, por todo um processo, mas para a gente é um orgulho e é um status para a profissão ser considerada uma profissão regulamentada, né? Então, primeiro, agradecer, Giovanni, o teu convite, né, que você me chamou, me senti super à vontade de aceitar e de conversar com vocês, e acho que a gente tem muita coisa para falar. Você falou um pouquinho da minha carreira. Eu sou um cara que é muito ligado com a ciência o tempo todo, eu gosto de estudar, para mim me dá prazer estudar, aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu tenho mais coisa para eu aprender, mais longe, ou seja, quanto mais você aprende, mais você quer aprender, né? E eu tenho uma formação, eu tenho 3 graduações pela Universidade de São Paulo, tenho 6 pós-graduações, estou iniciando minha 7ª pós-graduação agora. A gente dá curso, a gente tem uma certificação internacional de treinadores. Eu ganhei um prêmio em 2014, eu não gosto muito do nome desse prêmio, mas é um prêmio que criaram nos Estados Unidos, que eles chamam de melhor profissional treinador do mundo. Não gosto desse nome, não acho que eu sou melhor do que ninguém, mas eu participei desse evento nos Estados Unidos, com 1.700 treinadores de 43 países diferentes. Enfim, tentando, né, levar para as pessoas um pouco do conhecimento, de uma maneira diferente da gente enxergar a profissão, que pode fazer o profissional de educação física ser mais respeitado e mais valorizado pelo mercado. Então, de cara, assim, eu já começo a nossa conversa falando para todo mundo, olha, o profissional de educação física tem que estar todos os anos da carreira se qualificando, estudando, indo em congresso, em evento, em pós-graduação, em especialização, todos os anos da carreira, principalmente agora que nós somos oficialmente uma profissão da área de saúde, né? Então, a gente tem uma responsabilidade de ser da área de saúde, não é simplesmente que envolve a gente entender, primeiro, que a gente precisa estudar muito, muito mais até do que a gente estudou até hoje, para que a gente seja respeitado pelos outros profissionais da área de saúde, porque eles são muito respeitados, né? A gente está vendo agora essa questão da epidemia. Hoje uma academia não abre. Abre o salão que não tem profissional de saúde, mas a academia não abre. Por que acontece isso, né? E eu acho que uma parte disso é responsabilidade nossa mesmo, porque a gente durante muito tempo falou pouco sobre o nosso conhecimento. A gente se portou mal, não como mal no sentido de agredir outras pessoas ou não. A gente não se comportou como uma sociedade esperava que uma profissional da área de saúde se comportasse, com a roupa que a gente não confia na gente do jeito que eles deveriam confiar. Claro que eu não falo de todo, é claro que tem uma massa gigantesca de profissionais que são muito bons e sérios, mas a gente ainda tem muitos que também fazem ao contrário, né? Que não se dão o devido respeito enquanto profissional de saúde. Então, a nossa conversa já começa com esse tema de falar assim, olha, a gente tem que estar estudando, né? Tem que estar conectado o tempo inteiro e aprendendo, senão esquece, não tem nenhuma chance para a gente sobreviver no mercado. Cris, você falou que tem 3... Na Universidade de São Paulo, a gente tem o
bacharel em educação física, né? A educação física na área de saúde, a licenciatura em educação física, que é educação física na área da educação, e a gente tem o bacharel em esporte, que é uma graduação que, para mim, é uma das que a gente está até atrasado em pensar nela. Na Universidade de São Paulo já existe há mais de 20 anos essa graduação, mais de 25 anos, que é a história da gente entender que o atleta, o cara que é competidor, o profissional tal, ele precisa de outras coisas, né? Que a gente precisa de muito mais conhecimento específico para aqueles caras, para a gente conseguir atuar com eles no nível que, por exemplo, os Estados Unidos atuam, né? Eu falo para vocês assim, olha, os Estados Unidos no esporte, eles dão um show no mundo inteiro. Eles são muito especializados em desenvolvimento de atletas, que não tem nada a ver com a educação física. Porque aí a gente vai olhar a educação física americana e a gente vai encontrar lá uns 60% da população, quase 70%, sendo obeso, né? E que o cara não sabe fazer nada de movimento. Ou seja, são duas áreas. Treinar para a saúde, para o bem-estar, para a longevidade, tudo mais, é outra completamente diferente, né? E aí a gente sofre com isso, né? E isso é um tema que a gente vem discutindo, inclusive com o Conselho Federal e com os conselhos regionais. A ideia da gente pensar, olha, a gente está perdendo espaço no esporte, né? Para alguns ex-atletas de determinadas áreas, porque esses caras eles acabam sabendo mais do que a gente com 4 anos de faculdade. Você pega um cara de 20 anos que está no futebol, ex-jogador, que vive futebol 20 anos, e pega um professor de educação física que tem 4 anos de faculdade, 6 meses de futebol na faculdade, e vamos ver quem consegue treinar um time de futebol melhor. E o cara bate na gente. Mas por que ele bate na gente? A experiência supera aqueles 6 meses que a gente teve na nossa graduação. Então, é uma tecla que a gente vem defendendo faz algum tempo. A gente precisa ter uma graduação para isso. Para que a gente tenha um cara ali que se especialize tanto ou no futebol, ou no basquete, ou no vôlei, na modalidade que for, para que esse cara, em frente de pau a pau, um cara que tenha mais anos de experiência, mas que não tenha base técnica científica. Mais ou menos como a medicina faz, né? A medicina, ele vai ser um cardiologista, ele vai lá mais 4, fora os 5 da graduação, mais 4 de cardiologia, porque o cara sai dali mandando tudo de cardiologia. E a gente também tem que pensar em algo parecido para a nossa área, né? A gente tem que dar um passo à frente. A criação do bacharel já foi o primeiro passo, né? A gente sair de só a licenciatura para o bacharel, falar, tem tanta ciência agora, né? Que não dá mais 4 anos para falar tudo sobre educação dentro da educação física e tudo sobre saúde dentro da educação física. Já precisamos separar isso. E isso, né? A gente dá um passo para frente, não significa tirar o direito de quem já passou pelas formações anteriores e que trabalhava com tudo, né? Então, a partir do momento que a gente cria um bacharel, não significa que o cara que antes era licenciado, agora ele não pode mais trabalhar. Não. É a partir daquele momento, depois de um período de adaptação e tal, agora a gente precisa de tempo, e que eu acho, e nitidamente vejo fora do Brasil, eles muito mais desenvolvidos na área do esporte do que a gente. Mas, em compensação, na outra área, né, na área da educação física, eu te digo com muita tranquilidade, assim, cara, eu dou aula em 17 países do mundo, e eu falo que disparado, mas disparado, os profissionais de educação física do Brasil são os melhores do mundo, mas não dá nem chance, não dá nem para brincar. Vou botar qualquer cara de qualquer lugar do mundo do lado de profissional de educação física brasileiro, não dá jogo. A diferença é atuar no mercado e um conselho que regule isso. Só por isso, a gente já bate em todos os caras. A gente vai nos Estados Unidos, por exemplo, que falam-se muito, olha, não, Estados Unidos nada, porque o cara faz um curso no fim de semana e entra numa academia e sai dando aula. Ele não sabe nem o nome dos ossos direito para falar sobre aquilo, como funciona o metabolismo. Ele sabe fazer exercício. Ele sabe levantar peso para frente e para trás, para um lado e para o outro. E acabou. Não entende de pessoas, não entende de fisiologia, não entende de química, não entende de biomecânica. Só sabe regra de exercício. E aí a gente bota esses caras um do lado do outro e você vê um profissional de educação física brasileiro atuando e dando atenção, cuidado, explicação perto desses caras, e dá até vergonha de olhar para os caras fazendo aquilo ali. Então, a gente tem uma área que está muito bem desenvolvida, que é a educação física. E não é por isso, né, que não precisa melhorar muito. Porque o primeiro ponto para a gente falir ou andar para trás é a gente achar que a gente é bom o suficiente. Nunca podemos... Então, o cara que está na frente... a aprendizagem, que você falou. Exato. O que está na frente é o cara que tem mais vontade, tem que ter mais vontade de aprender, de fazer diferente, de inovar. E eu falo, Giovanni, se a gente se qualificar nesse nível, como a grande maioria faz, se todo mundo, se a educação física for mais unida, né? Se a educação física brigar menos um com o outro, e se a gente
fazer força mais na mesma direção, a gente vira exportador de profissional para o mundo inteiro. Porque os caras estão 20 anos atrás da gente na história da profissão, mais 20 anos. O que os caras falam hoje, né, na Europa, nos Estados Unidos, são coisas que a gente falou há muito tempo atrás. Tirando algumas exceções, por exemplo, Portugal, que tem uma conexão muito... O que acontece dentro das academias, cara, é ridículo. Dá até medo de você entrar numa academia. Lá em Portugal é a faculdade de motricidade humana, né, se eu não me engano. E aí acaba no final tendo as diferenciações de fisioterapia, o profissional de educação física e terapia ocupacional, né? Tem uma base assim, e aí depois você faz. Queria chamar a atenção aqui, dando um abraço para o Flávio, para o Rodrigo e para o conselheiro Porto, que estão presentes na live. Algumas pessoas já vêm perguntando agora sobre as questões das academias e reabertura. Já vou, aqui nas nossas questões, já vou entrar nesse quesito. Quando você fala na questão da formação, Cris, essas suas pós-graduações, principalmente a que você tem no exterior, elas agregam para o profissional de educação física conhecimentos que normalmente na graduação não são desenvolvidos. E aí eu queria que você elencasse 2 ou 3 pontos essenciais desses conhecimentos aí. Tá pensando, é uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente falar, você tocou num ponto que é muito interessante, é a gente pensar qual que é a função de uma pós-graduação e de uma especialização, né? Uma das coisas, talvez um dos erros que a gente cometa, né, e que eu, inclusive, foi a minha primeira pós-graduação é fisiologia do exercício, né, que quase todo mundo gosta dessa pós-graduação, e aí a gente vai para uma pós-graduação em fisiologia do exercício, e praticamente o que a gente vê ali não se converte em algo que a gente possa fazer na nossa atuação de mercado, porque a gente vai estudar fisiologia num nível tão profundo, e a base de fisiologia a gente já teve na graduação. Para montar o programa de treino, para chegar na academia e falar, aquela base ela serve para aquilo. A pós-graduação na fisiologia ela vai servir para você atuar de maneira mais profunda na fisiologia. Mas aí a gente vai ver qual que é a atuação que a gente tem no mercado, e essa atuação de mercado, para a atuação do MET, é a gente buscar especializações em cima dos mesmos termos que a gente já domina. E ficar falando assim, vou fazer especialização de fisiologia, de biomecânica. Tá bom, eu acho ótimo, eu sou fanático por fisiologia e biomecânica, adoro isso daí o tempo inteiro. Biomecânica, então, nem se fala. Mas o quanto que a gente vai conseguir aplicar isso numa atuação regular de mercado? A menos que você vá para uma atuação muito específica, então, por exemplo, alguém que vai trabalhar com fisiologia nas doenças e quer atender público que está em... eu acho ok, né? Então, uma das coisas que eu procurei fazer quando fui buscar as especializações foi buscar o conhecimento de outras áreas, né? Buscar o conhecimento principalmente da psicologia, porque talvez uma das maiores dificuldades que a gente tenha na educação física é fazer a mudança de comportamento. A gente quer transformar a sociedade. Ele não acontece na fisiologia do físico. O comportamento acontece aqui na cabeça. Então, talvez o primeiro ponto importante para o profissional de educação física entender é: preciso estudar muito mais de psicologia para que eu consiga converter uma pessoa de um estado sedentário, que é um comportamento, para um estado ativo, que é outro comportamento, né? Comportamento quem estuda é psicologia. Então, essa talvez seja o principal ponto para a gente entender. A psicologia é uma das ciências que a gente tem que se dedicar muito mais. Outra coisa que a gente precisa entender, e que dá para buscar muito com as especializações e com a pós-graduação, é a gente precisa entender melhor de comunicação, né? E quando eu falo comunicação, como é que a gente estuda tanta fisiologia e biomecânica, mas esse aqui é de empurrar para frente e é peito. Isso é tão pouco, que eu falo assim, como é que você pega o ciclo de Krebs e faz um leigo entender o ciclo de Krebs numa linguagem leiga? Que o cara fala, puxa, agora eu estou entendendo, porque quando eu começo a arde meu braço, ou meu músculo, e daqui a pouco passa, porque eu consigo fazer uma intensidade que permite eu manter 30, 40 minutos. Porque o cara não entende a lógica do corpo. A gente sabe, né? A gente estuda, mas a gente não comunica, a gente não transfere isso para o cliente. Então, as técnicas de comunicação, elas estão muito importantes, principalmente hoje, né? Além disso, pensando no que a gente tem como nossa principal vitrine, as redes sociais, né? As redes sociais é a vitrine do personal trainer, é a vitrine do professor de educação física, é ali que as pessoas vão enxergar o que a gente tem para fazer, para falar e para mostrar. E o que a gente olha, né? E o que a gente se exibindo na rede social. Essa é a verdade, porque a gente... E eu tenho certeza, e muitos, talvez que já tenham aqui, também tenham feito isso, e eu em algum momento fiz, e talvez todos tenham feito isso. Porque
foi o que a gente aprendeu, né? Era o standard, era o normal da profissão. Só que aí quando você começa a pensar, tem 4% de pessoas que fazem exercício, os caras sabem que se eles não fizerem, eles vão morrer, e a gente não consegue convencer o resto a fazer. Aí você começa a pensar assim, pô, o que esses caras pensam? Por que eles não vêm fazer exercício? Eles vão morrer, a gente sabe que eles vão morrer mais cedo, que ele vai ficar doente. Mas por que ele não vem? Porque aí o cara vem olhar o que é a academia e professor de educação física, e ele não conecta essa imagem com saúde. Ele conecta essa imagem com estética, olha, com um lugar onde tem um monte de jovens, que é um monte de gente que só quer se mostrar e se exibir, e ficar mostrando, olha como eu sou gostoso e gostosa. E isso não chama a atenção do cara. Mas assim, ó, o que eu falo aqui na tela do meu celular, que um leigo que não gosta de ficar vendo gente pelada, a não ser pelo tesão que ele tem em ver aquele corpo, mas não que motive ele a fazer exercício. O que eu mostro para esse cara que faz ele entender que eu sou um profissional, que eu estudo, que eu sou sério, que minha aula vale mais porque ela tem isso que os outros não têm. Então isso é comunicação, é marketing, né? É a forma de falar. Um outro ponto que eu acho essencial que tem que ter no currículo de um treinador é um curso de programação neurolinguística. PNL. Como é que você fala para uma pessoa, como é que você move ela a te comprar de maneira consistente, não só por impulso. Programação neurolinguística, isso tem que ter, né? Qualquer serviço, né? Os caras que vendem sapato na loja, eles estudam isso. O cara vende celular na televisão, ele estuda isso. E a gente que quer vender serviço pro cara sair de sedentário ativo, a gente não estuda isso. Temos que estudar, né? E eu acho que o último ponto, né, importante para a gente sacar e a gente apontar nesse quesito que você levantou é a questão da gestão, né? Da programação da carreira, do planejamento da carreira e da gestão. Tem muito treinador que ele é muito bom, que ele consegue alcançar um determinado número de clientes, e aí ou ele para de crescer porque ele não consegue pensar como que ele vai empreender e transformar aquilo em um método, um negócio, ou simplesmente ele continua com aquilo pro resto da vida até ele chegar com 40 anos e começar a perder aluno, porque agora ele está mais... Bom, né? Eu enchi minha agenda agora. Qual que é o próximo passo? Porque um treinador que tem uma agenda de 15 alunos ou 20 alunos que está ganhando algum dinheiro com isso, fala, eu acho ele excelente, mas eu acho que ele tinha potencial de ter uma agenda de 200 alunos. Não que ele desse aula, mas que ele tem um time, que ele tem um estúdio, que ele tem uma marca. Agora, como é que eu faço para dar esse passo? E aí a gente vê muitos dos que tentaram fazer isso falharem, porque eles achavam que ser bom treinador era o suficiente para ser bom gestor. E aí falta, né? E aí falta porque são coisas completamente diferentes. Gerenciar um negócio de motivação, de liderança, de seleção de pessoas e tudo mais, a chance de você falhar ela é de 90%. Então, sei lá, um treinador ele tinha a possibilidade, em vez de ele ganhar 10 mil reais, ou 15, sei lá quanto que ele pode chegar ganhando dando aulas, ele tem a possibilidade de ele ganhar 50, 100, 200, se ele pensar em crescimento como as empresas crescem, né? Ele precisa pensar em montar o time dele. Cris, você está falando sobre dinheiro, eu não estou ganhando nem os 10. Eu falei, claro, é normal isso, a grande maioria não está ganhando isso, mas se você tem uma organização de desenvolvimento, que você consegue fazer marketing, boa imagem, transfere conteúdo, se qualifica o tempo inteiro e transfere esse conhecimento pelo mercado, tanto pela prestação de serviço, como pelo teu marketing, que te dá status, porque você é um cara que estuda mais que os outros, isso é algo que 100% das pessoas precisam fazer e sem prazo de validade. É para o cara começar hoje e fazer até morrer. Só não tem nenhuma outra área que tem isso para ser vendido, só a gente. E como é que a gente não consegue ficar rico? É um negócio que todo mundo precisa ter, a gente não consegue ficar rico. O médico, o cara precisa 2 vezes por ano que ele está doente, olha lá, quando ele ficar mais velho, um pouco mais. Mas os caras estão ricos. E a gente tem um negócio que os caras precisam todo dia, a vida inteira, a gente não consegue ficar rico. Por que não consegue? Porque a gente não está entendendo como que faz para crescer uma carreira desse jeito, né? Teve a pergunta do professor Porto aqui na live, porque essas falhas de comunicação e essa questão da melhoria da gestão em marketing, você enxerga isso como uma base na graduação, uma opção para correção na pós-graduação? Essa questão para trabalhar a comunicação, o professor Porto está dizendo aí, como agente da mudança do comportamento e essa questão do marketing. Você enxerga isso já com uma necessidade
para a graduação ou como uma necessidade na pós-graduação? Eu entendo que nos dois momentos. Eu acho que na graduação é o momento da gente alertar e colocar isso, olha, um dos temas importantes para o crescimento de carreira é vocês dominarem isso aqui. E não dá para a gente tratar todos esses assuntos dentro da graduação. Mas quando a gente pega a garotada aqui na graduação, você, quando a gente entrou na graduação, a gente era super jovem, super garoto, a gente não tem a maturidade para fazer essa identificação de o que é importante para a gente ali. Então, eu acho que a graduação, né, a nossa graduação de educação física, ela precisava ser repensada em vários aspectos, né? Que a gente tem que pegar os conteúdos que são importantes realmente para a carreira ao longo do tempo e fazer esses moleques entenderem qual que é aquele conteúdo, entender que aquela é uma área que vai precisar ser desenvolvida ao longo do tempo cada vez mais, para que isso desperte neles esse conhecimento. E aí sim, né, a gente indo para especializações, ou para cursos, ou para formações de nível mais avançado, a gente aprofunde esses temas, né? Do mesmo jeito que a gente pode fazer isso naquele caso que eu citei da fisiologia. Marcelo, eu sou um professor de educação física, mas eu gosto de atuar com casos de lesão, ou de dor, ou de doenças metabólicas e tudo mais, que eu tive uma base, mas agora eu quero ser um especialista, né? E agora eu quero ser o temas de todos os temas fisiológicos relacionados com aquilo, e agora eu sou um super especialista. Mas a mesma coisa com as outras áreas, né? Eu acho a pergunta do professor Porto super pertinente. Eu acho que a graduação ela tem que ser esse start de diversas coisas que a gente precisa entender para que a gente busque esse conhecimento de maneira contínua ao longo da profissão. Legal. Cris, vamos mudar um pouco o rumo? O pessoal até começou a comentar no início da nossa transmissão aqui. A gente tem várias academias fechadas pelo Brasil, né? E aqui no estado o CREF fez um trabalho excelente logo no início da pandemia e conseguimos uma reabertura no meados de abril com várias restrições. Como é que você enxerga essas limitações nessa atualidade, tanto de alguns estados ainda estarem proibidos? Acho que hoje São Paulo lançou uma nota falando que há muitos profissionais sofrendo com essas sanções, né? Como é que você enxerga esse momento? Eu acho que a gente eu acompanhei o que vocês têm feito aí, vocês fizeram um trabalho sensacional, um dos poucos lugares que a gente conseguiu fazer isso, e tem muitos lugares que a gente não conseguiu, não talvez por incompetência nossa, mas por questões políticas que a gente sabe muito bem que elas são muito, muito relevantes, né, nesse momento. Eu acho que a gente tem dois cenários, né? Um primeiro cenário que é aquele que eu falei anteriormente, onde a gente fala assim, olha, talvez a gente não tenha... Então, eu acho que uma parte da nossa responsabilidade, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Eu não falo de você, ou de mim, ou de quem está assistindo a gente aqui, mas a gente está falando de uma massa, né, da massa da nossa profissão. Então, essa é uma parte. E o segundo cenário é a questão de, olha, a sociedade, no começo desse ano, a educação física foi incluída no Ministério do Trabalho com o Código das Profissões relacionadas com a saúde. No início da pandemia, o ministro anterior que estava lá, o Mandetta e tal, convoca as profissões da área de saúde. Isso daqui, porque a gente, se precisar, a gente vai convocar vocês. Ou seja, eles reconhecem a nossa qualificação da área de saúde. E que ela é bem óbvia, né? E é bem lógica. Até vi alguns profissionais da área de educação física reclamando disso, tá falando, não é isso que eu falei. Não. É isso sim, você é da área de saúde, e a área de saúde tem essas responsabilidades. E se você não gosta da ideia de, no momento de uma epidemia, precisar trabalhar, você que está na área errada. Porque a área de saúde é isso, né? É do mesmo jeito que o cara que está no exército fala assim, vai ter guerra, você vai ter que ir lá, mas eu não quero ir para a guerra. Você está no exército, né? Você tem que ir para a guerra, né? E a gente está na área de saúde. Então, acabar os médicos, acabar os enfermeiros, precisa de mais alguém para ajudar? É muito mais óbvio que se chame alguém da educação física que domine fisiologia, anatomia e tudo mais, do que se chame um engenheiro que domina viga e coluna, né? Então, é óbvio que nós temos que estar ali. E isso foi muito bom para a gente, né? Ao mesmo tempo, a gente é o estagiário. Que vão passar, e se acontecer o que vão passar para a gente, são serviços básicos, né? Mas serviços como fazer seleção de pessoas ali na entrada, enfim, coisas básicas. Mas tudo bem, é o primeiro passo, né? A gente precisa aproveitar esse passo para, caso aconteça, a gente ir lá e mostrar que a gente sabe muito, muito mais do que aquilo que eles acham que a gente sabe. Então, eu acho que é uma oportunidade, né? E é a mesma coisa, quando eu
A gente começou a trabalhar, a primeira escola que a gente foi trabalhar, ou a academia que você foi trabalhar, era, você está... E ficava feliz pra caramba, né? A gente só de estar aqui dentro, e é assim que a gente tem que pensar. Mas aí a gente cai no terceiro ponto, que é essa questão política, né? As tomadas de decisões em relação à pandemia, elas têm sido pouco lógicas, pouco científicas. A gente tem pensado e avaliado, né? Eu sou um frequentador das Nações Unidas, eu acho que os caras são excelentes, eles têm muito bons trabalhos lá dentro, a OMS faz parte das Nações Unidas, mas eles erraram, né? Por mil motivos, né? Eu não vou entrar na questão política, se tem interferência ou não, mas, obviamente, né, a Organização Mundial de Saúde, ela não pode estabelecer uma única regra mundial para países que são muito diferentes em termos de cultura, de dinheiro e tudo mais. Se para a Suíça fazer quarentena é uma ótima, para o restante do terceiro mundo, para o hemisfério sul, basicamente inteiro do país, tirando os caras da Austrália, nós somos pobres. Nós não temos a grana que a gente precisa para manter a população que a gente tem trancada em casa pelo tempo que a quarentena precisa. A quarentena, ela funciona, ela é excelente, desde que a gente tenha grana para trabalhar. Só que nós somos pobres, nós não vamos conseguir, nosso sistema de saúde já é colapsado desde sempre. Então a OMS, ela erra nesse primeiro momento, talvez por medo, desespero, enfim, política e tudo mais, né? E solta uma única regulamentação mundial, uma única orientação mundial. Todo mundo para quarentena, se tranca em casa porque é perigoso. E aí vem aquela onda, né? Você vai lá e toma a mesma decisão que alguns países que têm dinheiro conseguiriam tomar. E aí a gente errou. E aí, dentro dessa história de ter errado, né, a gente assumiu que o erro era o correto e ponto. Aí a gente começa, ao longo do tempo, perceber que tem posicionamentos políticos para lá e para cá e tudo mais, e eu sou. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou absolutamente contra qualquer ideia de partido político, eu não gosto da ideia de partido político. Para mim não deveria existir essa divisão, deveria existir assim, olha, quem são os profissionais competentes para comandar o país? Não tem divisão, o partido é Brasil, né? Se você é vermelho, amarelo, tanto faz, não muda nada, a medida que tomar lá vai impactar em todo mundo. E a gente tem que tomar algumas decisões, né? E o país, o Brasil, é um país que tem 27 países dentro, né? Em cada demográfica, com hábitos, e tudo isso colocou para a gente um cenário que nós precisamos tomar decisões e a gente tem que pensar nisso de maneira inteligente. Primeiro, nós somos pobres. São Paulo, que pode ter um pouco mais de dinheiro que os outros estados, continua sendo bem pobre, né? Tem um bilhão de pessoas, mas ainda assim é um estado pobre perto de países de fora. E a gente botar as pessoas aqui em casa, 70% da população, ela não suporta, ela não consegue ficar em casa. Porque, primeiro, a casa dela é minúscula e moram 5, 6 lá dentro, não tem internet, não tem Netflix, não tem nada disso. Muita gente mora na favela, pisando no esgoto, o rato andando para lá e para cá. Ou seja, as pessoas já estão expostas aos riscos de doenças de maneira muito violenta, só que elas vendem uma... fica aí 3 meses em casa. Não tem jeito do cara ficar. Não é que eu não quero que ele fique, eu quero estimular ele a sair. Mas não tem jeito, cara. O cara, ou ele fica louco, trancado num barraco lá com 10 pessoas lá dentro, e um mata o outro na porrada, que é o que a gente está vendo acontecendo por aí, a violência doméstica quadruplicando, ou esse cara fica com fome e vê o filho dele chorando, ele sai na rua para roubar, porque agora ele não tem mais para quem vender. Então a gente tem que pensar nisso. Saúde pública é um conceito muito mais amplo do que saúde biológica de uma pessoa. A saúde biológica de uma pessoa é você entender se todos os mecanismos de saúde dela estão funcionando, o sistema imunológico está respondendo, ela está com o que a gente considera padrões de... Entra nas Nações Unidas, no quadro lá, de combate aos riscos de doença, o primeiro ponto, a primeira preocupação dele é combater pobreza. Combater pobreza é o que causa mais morte, que causa mais doença, mais infecção, mais sistema de saúde. Pobreza. Ou seja, se o cara não tem dinheiro para comprar a comida dele, ou para comprar o álcool para limpar, ou o sabonete para limpar a mão, ele vai morrer pela doença. Então, a gente não entendeu isso. E aí a gente aconteceu esse cenário. Por exemplo, São Paulo tem um governador que ele tem interesse na presidência da República. Não importa se está certo ou errado mais. Não importa mais se está certo ou errado. Está dando errado, está funcionando, mas não importa. Pode dar errado o que for. O cara vai segurar até quebrar. Então, a gente tem esse cenário, né, que não
não depende mais do profissional agora a gente se mobilizar e pressionar, porque isso a gente está fazendo. E aí aqui a gente não consegue. Então a gente vai ter as academias abrindo em alguns lugares. As restrições, elas são importantes por dois motivos. Por primeiro momento, a questão técnica biológica, né? Quanto menos a gente contaminar e tudo mais, melhor, mas que todo mundo vai pegar, a gente sabe, mas quanto mais devagar for, melhor. Então a gente tem que cuidar com isso. E o segundo ponto é pela questão emocional. A população foi colocada em pânico de maneira avassaladora. E eles acham que se ele encostar no lugar que tem o vírus, ele está contaminado e ele vai morrer. Então, a população está em pânico e está em medo. Então, a gente vai ter que ter, nessa readaptação, cuidados, muitos deles que talvez não sejam necessários para o biológico, mas que para o emocional vão ser importantes para uma população de leigos. Então, isso vai prejudicar bastante, né? Isso vai fazer passe uma segurança, né? Que passe uma segurança para aquela pessoa falar, me sinto seguro indo praticar exercício num centro fechado, com equipamentos e afins. E-mail, né? A gente teve, quando teve a epidemia, a gripe espanhola, em 1918, que começou lá na Irlanda, e de 18 a 20, as pessoas, logo na sequência daquilo, no próximo ano, depois da sequência, elas não queriam se tocar, elas não queriam ficar perto umas das outras, elas estavam com medo. E hoje, né, 100 anos depois, a gente se abraça, se beija, vai na rave, vai todo lugar, todo mundo lotado, e tá todo mundo bem ali dentro, e a gente não lembra mais disso. Isso vai acontecer de novo, né? A gente tem um período de ressaca agora, onde todo mundo está em pânico e vai ficar por algum tempo, com medo disso e daquilo, até que a televisão pare de massacrar um pouco isso, e daqui a pouco isso passa, né? Porque a gente tem uma necessidade quase natural, enquanto ser humano, de estar próximo um do outro, de a gente se abraçar, da gente se tocar, da gente se ver. Você vai num restaurante, tem um restaurante que está cheio, você fala, esse restaurante é bom, consenso, a gente quer estar perto das pessoas, a gente quer ver movimento. Então, isso vai acontecer. A gente vai ter um período de ressaca, que a gente vai ter que fazer exatamente o que você falou, né? Cuidar da segurança para o cara ficar tranquilo ali dentro, ele voltar de pouquinho em pouquinho, mas naturalmente há um relaxamento desse comportamento. Algumas pessoas estão falando, para sempre a gente vai usar máscara. Não é verdade, não vai acontecer isso. A gente vai, com o tempo, entender, principalmente porque a gente está chegando em alguns dados dessa epidemia, que são dados extraoficiais, mas que o índice de letalidade dela está se aproximando muito mais rápido do que a gente imaginava da influenza. Quando a gente considera, principalmente, a quantidade enorme de gente contaminada que a gente não tem acesso. Quando você vai perguntar assim, vamos fazer testes nas pessoas que não têm notificação, é excelente que esteja acontecendo isso. É muito bom que tenha muita gente contaminada que não precisou do sistema de saúde. Então, a subnotificação, diferente do que a imprensa fala, ela é ótima. Ou seja, o cara contaminou e não precisou ocupar o sistema de saúde. Ou seja, a doença não mata tanto quanto a gente imaginava, né? Os números iniciais diziam pra gente assim, ela deve ficar entre 0,6% e 0,9% das pessoas que pegam morrem. Ou seja, vamos imaginar que era quase 1%. Um de cada 100 poderia pegar e ter um quadro grave e falecer com aquilo ali. Já está, o número, a influenza, para quem não sabe, o índice de mortalidade dela hoje, depois de 100 anos que a gente convive com o Covid, é de 0,1. Fazendo uma estimativa dessa população, já está entre 0,12% e 0,3% o índice de letalidade, ou seja, 1/3 do que a gente imaginava. E se continuar desse jeito, nessa velocidade, não pela quarentena, mas sim pela quantidade de pessoas que procuram e que falecem por isso, ela vai chegar na mesma letalidade da influenza em menos de um ano. Ou seja, a gente convivia com a gripe normal, com a influenza para lá e para cá, você ficou gripado várias vezes, eu fui gripado várias vezes ao longo da vida, e a gente não ficou com máscara por causa disso, né? A gente continuou vivendo, eu fui trabalhar, já peguei aluno que estava gripado e treinou gripado, você também fez isso, e a gente conviveu com isso o tempo todo. E a gente sem medo, né? E a gente vai conviver com isso. A gente vai conviver com isso. Então, a gente vai ter que fazer... Bom, repassar o recado aqui do nosso presidente Joaci, mandou um abraço para você em nome do CREF, agradecendo. E o Flávio, professor aqui da Unidep, da Universidade aqui do Estado, professor de Fisiologia do Exercício, fez a pergunta assim:
Na sua opinião, quais serão as modificações que vão permanecer? Eu acredito assim, quais seriam essas questões de segurança, né? Eu imagino que ele esteja perguntando, vão permanecer nas academias para gerar esse retorno dos alunos? Quais você acha que vão ser? Eu acho que um dos hábitos, não só das academias, mas uma das coisas que eu acho que deve mudar é um hábito que no Oriente já é comum, né? Que é a história do cara que ele tá gripado, ele não deixar de fazer as coisas dele, mas ele sair com a máscara. Então, eu acho que ele mesmo identifica que ele está com risco de contaminar outras pessoas, ele vai lá e se protege. Então, esse eu acho que talvez seja um hábito muito positivo para a gente adquirir, né? De a gente reduzir os níveis de contaminação de qualquer doença, não só dessa, né? Ensinando as pessoas que, olha, você, quando estiver gripado, não é mais vergonha sair com a máscara na rua, né? Então, esse eu acho uma coisa positiva de estar todo mundo com a máscara para lá e para cá. Um mês atrás, ontem eu estava falando com o pessoal do CREF lá do Ceará. E eles estavam falando assim, pô, um mês atrás, quem sai de máscara na rua era louco, né? Agora, quem não sai de máscara na rua é que é louco, né? Então, a gente entender que, olha, estar com uma gripe ou com qualquer outra doença respiratória e utilizar uma máscara na rua é um sinal de educação e de respeito, né? E eu acho que esse é um hábito que a gente deve manter. Inclusive, eu acho que isso vai existir dentro das academias. Porque, às vezes, o cara tá só com um princípio ou uma percepção que, às vezes, é só um resfriado ou uma inflamação do sistema de alguma atividade. Isso eu acho que é uma coisa que vai acontecer de maneira positiva. Essa loucura pela higiene que está acontecendo agora, ela vai durar talvez um pouco mais de tempo. Eu não acredito nela que ela vai durar para sempre. Eu já imagino que, a menos que aconteça outra, né, que venha uma outra pancada dessas em menos tempo, eu acredito que naturalmente há um relaxamento disso. Porque até a gente vai perceber que quando entra no transporte público, ninguém entra lá e começa a passar gel no poste, no banco, e não sei o que mais. E a gente vai se acostumar com isso. Então a mesma coisa vai acontecer na academia, talvez de maneira um pouco mais lenta, porque se falou tanto que as academias eram um ambiente de contaminação, que hoje se o cara vê uma academia na rua, ele atravessa a rua para não passar na porta, de tanto medo que a academia tá porque, né, falando tanta coisa. Então, eu acho que vai existir esse hábito da higiene de maneira um pouco mais forte dentro das academias, que vai ficar por algum tempo. Eu acho que a história do distanciamento, ela some também em algum tempo, e nas academias demora para assumir um pouco mais, por causa desse medo que foi generalizado. Mas eu acho que esse cuidado da máscara talvez seja um dos hábitos que fiquem mais. Até porque, né, eu acho que nesse primeiro momento, a gente tem alguns protocolos. Abrir a academia não significa obrigar o cara a entrar na academia, né? Esse é um ponto importante. Não? Então as pessoas não precisam ficar com medo. Quando abre uma academia, se você não quer ir, não vá. Né? Se você não se sente seguro, se você acha que não está tranquila, não vá. Não é, abrir não significa obrigar a ir. Segundo ponto, a academia não é um lugar onde todo mundo só fica transpirando e suando lá dentro. A gente tem diversos tipos de exercício e de atividades que podem ser feitas lá dentro, com protocolos super controlados pela fisiologia que a gente estuda. E tem atividades, desde atividades de mobilidade, de trabalho, tranquilidade do mundo, porque não vai interferir no desempenho dele, até atividades de força, que geram um pouquinho mais de aumento de pressão arterial e não de frequência cardíaca, e por consequência não há um aumento de frequência respiratória também do mesmo jeito, também dá para o cara treinar de maneira super segura, sem ficar emitindo gotículas no ar, e que dá para fazer com a máscara também, se for o caso, de maneira segura, sem nenhum problema. E a gente tem as atividades aeróbicas, que são aquelas que o cara sua mais, que ele fica mais ofegante, tudo mais, que talvez essas demorem um pouco mais para voltar, né? As aulas coletivas, onde todo mundo dança e pula e tudo mais, talvez essas demorem um pouco mais por essa questão. O cara vai ter que abrir uma sala para ter 3 alunos lá dentro, para que um fique a 3 metros. E a gente pode colocar as pessoas lá dentro para fazer de maneira muito segura, porque nós somos da saúde, nós sabemos monitorar, controlar, nós assinamos como responsável, e a gente poderia estar fazendo isso em todos os lugares, mantendo as pessoas de maneira ativa, até porque o benefício não é só o fisiológico. Você tirar o cara da casa dele, onde ele está ali 24 horas, com as crianças gritando, ele tendo que trabalhar home office, o cachorro lá para cá, vendo notícia bombardeando, o cara tá ficando louco lá dentro. Ele pegar e sair meia hora do dia dele com a máscara na rua, entrar numa academia que tem pouca gente, fazer um pouco de força ali dentro e tudo mais, cara, isso mantém a população saudável. Esse cara nunca vai usar o sistema de saúde, porque a cabeça dele tá boa, o físico dele tá bom. Agora, né, as decisões políticas
impedem que a gente tome essas decisões, né? Porque a nossa vontade é essa, mas não é mais uma... Eu tinha pensado no roteiro. Você percebe, bom, exercício físico é excelente para a saúde, isso é incontestável, né? Você percebe que pelos atendimentos online, né, e essa relação de aplicativo, o uso do profissional de educação física nessa linha de atendimento, houve um aumento pela procura do exercício físico, ou você consegue perceber que no mercado teve uma queda das pessoas praticando atividade física, aí não só em academias, mas com o profissional de educação física? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a tua pergunta é excelente, assim, né? É um dado que a gente precisa avaliar com bastante frieza. A gente tem que entender qual que é o momento das pessoas. Então, hoje a gente tem uma grande massa de pessoas que está em casa e que antes elas iam para a rua ou elas caminhavam para lá e para o celular. A gente tem uma média mundial de mais ou menos 4 a 5% da população que fazia exercício regularmente, né? E uma grande massa de 90 e tantos por cento de pessoas que não faziam exercício regularmente. Esses 90 e tantos por cento, eles não iam nas academias, já experimentaram algumas vezes, já falharam, já desistiram, pagaram e não foram e tudo mais. E esses caras estão em casa agora com medo de sair na rua, mas ao mesmo tempo com tédio, com falta do que fazer, com encheção de saco e tudo mais. E a gente viu num primeiro momento muitas dessas pessoas pensando, né, em assim, tá bom, deixa eu começar a me exercitar um pouquinho aqui, deixa eu assistir uma aula aqui no celular e tudo mais. E é uma experiência, né? E colocar as pessoas para experimentar é uma coisa positiva. A questão é, se esses caras já, vamos pensar com a cabeça deles, né? Se esses caras já, indo para um lugar que é preparado, com um profissional perto, com dinheiro, eles não conseguiam fazer isso de maneira regular, eu acho muito difícil definitivamente ativo. Então, talvez no primeiro momento a gente tenha muitas pessoas procurado e tentado fazer atividade física pelo celular e tudo mais, desses 90 e tantos por cento que eu estou falando, que talvez tenham dificuldade de permanecer fazendo ali. Talvez só por esse momento, por falta do que fazer em casa e tudo mais, eu tenho entrado nessa. Não sei se isso permanece depois. Dos outros caras que faziam, dos caras que já faziam regularmente atividade física na academia, aquele cara que é o viciado bitolado, ele tá fazendo, ele tá usando a tela, ele chama o professor para fazer, ele bota na aula, porque o cara, ele já tinha botado na vida dele que exercício era importante, né? E como ele não pode fazer em nenhum lugar, ele tem que buscar informação em algum momento. Então, dos que faziam, eu te diria que vai uma metade de 40% a 50%. E se a gente for mais inteligente do que isso, a gente pode pensar ela não como a substituição do serviço ou a nova alternativa, mas sim como algo que pode ser um auxiliador, né? Um complemento. O cara que vem, por exemplo, 3 vezes por semana na academia, 2 vezes ele vinha, no terceiro dia talvez ele fosse falhar por causa do trânsito, porque ficou até mais tarde no trabalho, e ele ter uma opção de, num terceiro dia, entrar na tela e ter um treino feito para ele, exclusivo, pode ser uma bela ferramenta para a gente falar para o cara, olha, mesmo quando você falte, eu consigo te atender, ainda que à distância, só para você não ficar sem nada. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar, e a gente tem que saber explorar ela, né? Não pode ser nem 8 nem 80, né? Então, agora é só celular, é muito melhor para mim não dar aula na rua, porque agora eu não preciso sair para ir lugar para nenhum, sento aqui, dou um monte de aula aqui, não tenho que pagar a taxa da academia. Esses caras já treinavam com cargas mais altas do que é possível treinar em casa, né? Depois você fazer treino de academia, o cara que está acostumado a levantar peso, e você falar para ele assim, faz flexão de braço. Olha, cara, flexão de braço para um cara que levanta 40 de supino, só se ele fizer, 1000 repetições de flexão de braço para a gente tirar a fadiga nele. Porque na academia ele fazia 10 e estava bem. Então, eu não acho que é tão simples assim. Mas se a gente tiver inteligência, né, a gente vai conseguir usar, para captar desses caras que não gostavam, com alguma experiência que eu possa gerar ali pela internet, falando para ele assim, olha, legal, vamos começando por aqui, treinos rápidos, que você não perca muito tempo e tal. Mas em determinado ponto, até seguindo os princípios fisiológicos de treinamento, o princípio da sobrecarga fala para a gente o seguinte, olha, carga de treino tem que evoluir continuamente. E chega uma hora que em casa, o cara bate num limite disso. O peso corporal dele talvez não seja mais eficiente, ou ele vai comprar anilha para botar na casa dele, ou ele fala, não dá para botar anilha e leg press na minha casa. Das pessoas estarem em espaços urbanos onde não tinha estrutura para fazer. Não é todo lugar que tem um parque ou que você não vai ser assaltado na rua.
Ou você tem um lugar que não tem lugar nem para você dormir na sua casa. A sua cama e seu sofá estão um do lado do outro e não tem lugar para você fazer. Então, surgiram por uma necessidade. Não existiriam 30 e tantas mil academias no Brasil se fosse um serviço supérfluo que não fosse essencial. Talvez para alguma pessoa que tenha a possibilidade de estar dentro do parque, ou que a casa dela seja ampla, beleza, tá bom, aquela pessoa se vira ali em casa. Mas se tem academias tinham gente lá dentro, é porque o cara precisava daquilo ali. E ainda que, né, um discurso de algumas pessoas falando assim, o cara que faz esse comentário, se ele tiver 2 neurônios, ele percebe que mesmo esse cara que ele ia para academia para ficar saradão, esse cara, ele já tá mais saudável. A motivação dele era ficar saradão, mas tá mais saradão, ele tá com um físico mais saudável. Tirando os caras que tomam drogas, essas coisas que eu não vou entrar nesse tema, mas o cara que tá ali saradão, ele tá mais saudável. Ou seja, é melhor que esse cara fique saudável desse jeito, preocupado com o bíceps dele, porque esse cara não vai usar UTI no hospital. Esse cara não vai encher o saco do médico lá. Deixa ele ficar lá com a motivação dele para ficar saradão e ele tá saudável. Então, não importa para mim qual que é a motivação do cara para ir lá dentro. Desde que ele faça exercício regular, bem controlado, bem planejado por um profissional de educação física, pô, esse cara alivia o sistema de saúde, né? Mas, né, a inteligência falta para alguns governantes, né? Bom, a gente está falando então de possibilidades. Cris, como é que você enxerga de ferramentas, e aí já vou pedir para você pensar de uma maneira global. Hoje, o profissional de educação física que deseja atender um número grande de pessoas, quais essas possibilidades que ele tem para atuar, seja de aplicativo, seja em academia, seja em parque, o que você vê de direcionamento para essa atuação profissional? Para os grupos maiores, você está falando? Grupos maiores, ou até mesmo nesse sentido, olha, eu tenho esse momento de pandemia, eu tenho meu celular que eu posso atender no parque, ou eu tenho academia que está com limitações. O que você enxerga? Eu acho que claro. Eu acho que assim, a gente tem alguns cenários diferentes, né? A gente tem o modelo que eu mais gosto é o modelo que ele é interativo, né? Em que o professor vê o aluno vê o professor, né? Esse é o modelo perfeito, né? Que é o que a gente pensa na academia, é a aula personalizada, né? Um professor cuidando 100% de um aluno, não tem como não ter um resultado melhor do que esse, né? 100% de atenção e tudo mais. Então, o primeiro formato que a gente vai pensar é exatamente esse. Como é que eu faço de um jeito que eu estou interagindo com o meu aluno de maneira efetiva? Eu estou corrigindo, eu estou vendo cada detalhe e tudo mais. Esse é o primeiro momento, que é o treinamento personalizado, o teleatendimento personalizado. Um segundo momento é a gente pensar nos grupos que ainda assim eu consigo fazer uma interação, né? Por exemplo, 4 pessoas, talvez eu consiga, com um aplicativo que me divide a tela, consiga observar alguém aqui e ali, ou com um tablet que tem uma tela melhor, eu consiga fazer uma boa interação, também acho isso possível. Quando a gente está pensando nos modelos que são gravados, né, nas aulas que já são as aulas prontas que são gravadas, eu não acho que isso seja quem está fazendo, e eu tenha planejado e montado aquilo com orientações específicas para aquela pessoa, porque eu sei que ela vai entender aquilo que eu estou falando, e eu sei que ela tem um belo repertório motor, eu já conheço ela, eu sei que se eu falar uma flexão, ela já sabe se posicionar e ela não comete erros, então eu acho que não é impossível, mas eu tenho que saber para quem eu estou fazendo, porque simplesmente aparecer na tela e falar assim, olha, faça 30 burpees, eu estou cometendo um erro técnico gravíssimo, né? Um erro técnico gravíssimo, que é falar assim, olha, você sabe se é uma senhora que tem artrose no joelho, hipertensão do outro lado, que ela vai olhar e vai escutar começar a fazer burpees ali? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai utilizar esse momento das gravações, né? Que eu não estou vendo o que está acontecendo do outro lado. Então, tem muitas possibilidades, né? Eu diria que chegou com uma ferramenta para atender mais gente, para mandar para os alunos? Pode, desde que você saiba quem são, que você tenha conhecimento, que o cara esteja seguro, que você esteja seguro para quem você está passando aquilo. Passar aleatoriamente é um erro grosseiro técnico da prescrição básica de treinamento, que é você não saber quem está fazendo o seu treino e você está pensando no exercício e na pessoa. E os modelos ao vivo de interação, esses são os mais bacanas, né? Esses são os bacanas, o modelo que o profissional está visualizando, corrigindo, entendendo. Então tem todo tipo de possibilidade, né? Eu acho que assim, o profissional ele precisa primeiro pensar, antes de pensar no exercício
ele pensar para quem é o exercício, né? Porque ainda, vamos pegar um exemplo bastante bom, a gente teve aqui na academia em São Paulo, a gente tinha um senhor que ele tinha uma 80, e aí ele tem um monte de problema para lá e para cá e tudo mais, e ele só pode fazer exercício com apoio, porque ele tem um problema de equilíbrio, que ele sozinho ele não consegue se equilibrar bem. Então não dá para chegar para ele e falar assim, olhe para a tela e faça agachamento na sua casa. Porque se o cara não tiver um acessório, uma máquina, alguém que esteja do lado dele para apoiar ele, ele vai cair. Então não é o exercício. Assim, todo exercício é bom desde que eu saiba quem está fazendo aquele exercício se adapta àquela pessoa. Né? Não é exercício errado. Agora, o exercício é bom, um exercício tecnicamente bem feito, ele só vai ser bom se eu sei quem está fazendo. Se eu não sei quem está fazendo, ele não pode ser bom. Né? Ele é comum que eu falar assim, todo mundo vai ter que comer banana hoje, porque banana faz bem para todo mundo. Mas, cara, eu como banana, eu passo mal se eu como banana. Não importa, falaram que é para fazer, tem que fazer. Não é assim, né? Mensagem para os profissionais aqui do estado, né, e para o Brasil, claro, tem muita gente aí que te acompanha nacionalmente e internacionalmente, da perspectiva da formação, da atuação, qual que seria o conselho do Cris Parente para os profissionais de educação física? Antes de mais nada, eu queria agradecer teu convite, prazer estar falando com você, Giovanni, com o pessoal do CREF, parabenizar vocês pela ação que vocês fizeram, pelas atuações que vocês fizeram junto ao governo. Pode não parecer o cenário ideal, né? Pode ser, mas antes, assim eu não consigo ganhar o mesmo dinheiro que eu estava ganhando antes e tal. Eu falo para você o seguinte, olha, se não abrir agora, abrir daqui 3 meses, vai abrir do mesmo jeito, com a mesma restrição. E sabe quando que você vai voltar a ganhar alguma coisa? Daqui a 10 meses, em vez de ser daqui a 6. Então, é importante, sim, que a gente consiga abrir agora, porque a gente já vai ganhando tempo no convencimento de pessoas, né? Ainda que agora venha 30% dos nossos clientes, que esses caras são os caras que entendem um pouco mais, uma cabeça um pouco melhor, eles vão ficar sem medo de vir, os outros só vão querer vir depois que eles virem esses lá dentro. Então, se a gente tem que abrir daqui 3 meses, daqui 6 meses, vão vir e espero que outros estados repliquem isso e sigam isso como modelo. Principalmente os governantes, né? O Conselho faz o trabalho em diversos estados, mas principalmente os governos, eles ignoram, né, quando eles querem algumas informações como essa. Para os profissionais que estão assistindo a gente, parabéns por estarem aqui assistindo a gente, me aguentando falando aqui, viu que eu falo que nem um maluco para lá e para cá. Mas a minha recomendação é a seguinte, não se desespere nesse primeiro momento, seja inteligente e entenda a lógica, né? As academias, os donos de academias, de estúdios, você que é um personal trainer e tudo mais, vocês têm que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, a gente vem com uma crise violenta econômica pela frente. Vai estar todo mundo com menos dinheiro e muitos negócios já fecharam, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem que chegar nesse momento, vai falar, a gente tem um novo cenário, os caras que é dono de uma academia, ele tem que chegar para o dono do prédio que ele paga aluguel e falar assim, olha, eu sou o cara de uma academia, eu sou teu cliente aqui há tempo, eu não quero sair, mais aquele aluguel que eu estava pagando, então eu não consigo pagar. E você pode decidir me tirar agora, ou você pode decidir que você pague metade do seu aluguel daqui para frente por 1 ano, e daqui 1 ano eu te volte a pagar o normal e tudo mais, ou você sai daqui, eu saio daqui agora e você fica aí com o teu... Vai da nossa inteligência, da nossa habilidade e da inteligência dos donos também, né, poderem negociar com eles questões como essa. E dos professores também, eles entenderem que as academias também estão quebradas, né? As academias estão com faturamento zerado, sem nada para vender, e tem que ser inteligente, professor. Se você tiver a possibilidade de ajudar ou de contribuir e de falar para o dono da academia, olha, deixa eu te ajudar com alguma coisa a mais, tudo bem se você pagar um pouco menos do meu salário, alguma coisa nesse primeiro momento, você tem uma... olha, você vai para sua casa, trancar lá, porque cliente você não vai arrumar e nem nenhuma outra academia vai te contratar. Então, antes de chegar pro cara da academia e falar assim, eu já ganho um pouco, pago o mínimo, e o cara fala assim, tá bom, eu não posso te pagar o mínimo, te põe na rua, e você ficar com 0, pensa que talvez seja melhor ganhar, que já para sobreviver nos próximos meses, e talvez no próximo ano, do que ter 0. E achar que vai meter a cara no mercado, vai inventar negócio agora, então tem que ter calma e tem que ser racional, né? Não, mas eu tô... tem medo, pensa, se acalma, estuda um pouco melhor, se qualifica,
é um tremendo momento para se qualificar agora, porque já que a gente não pode trabalhar, a gente tem tempo. Então é uma hora de estudar, de fazer curso, de melhorar. A crise vem e ela vai tosando do mercado os caras que são ruins. Vem de baixo para cima, a maré vem subindo de baixo para cima. O cara que não estuda, que não tem curso, que não faz nada, sei o que mais, esse é o primeiro a sair do mercado. Até porque o cara que é bom, ele sabe que ele vai ter que vender mais barato. E agora ele começa a vender o preço dele, o produto dele mais barato, só que ele tem uma qualidade muito melhor. E agora ele virou teu concorrente, que vendia um produto mais ou menos com um preço que é igual ao do cara. E sabe o que o cliente vai olhar? Ele vai olhar e falar, pô, mas pelo mesmo preço eu pago um serviço top. E aí ele vai te eliminar do mercado. Então, aproveita o momento para estudar, para se dedicar, para fazer curso de idioma, para fazer especialização online. Usa o momento agora para você ter a cabeça melhor, porque isso lá, ali na frente vai fazer diferença. Os caras que estudam mais são os que têm mais ideias, são os que inovam mais, os que lidam melhor com o problema, que têm mais solução, só por adquirir conhecimento. Eu tenho um exemplo bastante bom que eu dou, que todo mundo vai perceber isso, é fácil, né? Quando a gente pega os jogadores de futebol brasileiros, que muitos vieram de famílias super pobres, sem nada de educação, vai dar entrevista, ele mal fala português direito na entrevista, esse cara vai jogar na Europa e ganhar milhões. E daqui 5 anos você vai ver uma entrevista desses mesmos caras, e o cara já fala um português correto, ele entende sobre cultura, ele fala sobre turismo. Você fala, meu, o cara foi jogar bola, ele não foi estudar na Europa. Como é que ele aprendeu? Como é que ele está desse jeito? É porque a convivência, a aquisição de conteúdo, de conhecimento, faz a cabeça do cara evoluir. E aí ele começa a pensar o mundo de um jeito diferente, né? Então eu falo para todo mundo assim, olha, aproveita agora para estudar, acha curso, acha vídeo para assistir, pega um aplicativo de idioma e começa a estudar idioma. Tudo isso vai ser crescimento para você. E aí ali na frente você vai lembrar que eu te falei isso e vai ver que você vai ter ideias diferentes dos outros. E quem quiser me seguir, quem quiser me seguir na rede social, eu não vi as perguntas aqui, galera, desculpa porque eu tô olhando aqui pro Giovanni que tá aqui em cima na tela, eu não vi as perguntas passando. Mas se alguém quiser me mandar alguma pergunta, me manda no Instagram, meu Instagram é Cris Parente, pode mandar lá no direct, no Instagram, que eu vou responder, eu respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho porque é muita gente. E quem quiser informações, a gente tem cursos também, WTTC, que é o nosso site, a certificação internacional, que está em 17 países. Quem quiser fazer cursos ali com a gente, eles estão online, estão com preços baratos para a galera poder estudar também. Enfim, estamos aqui para poder ajudar quem precisa. Bom, obrigado, foi ótimo. Ficaria aqui, acho que a noite inteira conversando contigo e o pessoal assistindo. Muito obrigado, espero contar com você de novo em alguma outra live. E quando vier a Campo Grande, fica o convite aí para a gente sair para jantar, trocar uma ideia, um pouco, ter esse calor humano depois da pandemia. Legal? Eu adoro Campo Grande, sempre vou para aí, e quando estiver por aí, com certeza a gente vai fazer alguma coisa. Combinado. Obrigado, Cris. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Bom, galera, essa foi a live do CREF. Quinta-feira a gente tem falando com o Rodrigo Dias sobre a questão da formação acadêmica